Vocês não sabem o que vão ver agora. Adorei. Vamos ver se vocês vão adorar também. Quem vai ser, Alexandre? Vai ser você. Te vira aí nos 30. Olha que barata a medalha do robô. Do prêmio do robô, né? Da robótica. É uma Olimpíada? É a Olimpíada Internacional de Toda Robótica. cezinha. Aqui tem uma... Olha o detalhe da bateria, é quase uma... Como é que chama isso? Uma placa de computador, né? Eu não sei do que é, mas me lembra a placa de computador. Na verdade é até um exagero, porque realmente é só para acender os olhos aqui da Os medalha, olhos. né? Mas já teve medalhas de outros anos que tinham engrenagens que se mexiam, que aparecia o nome do robô que ganhou, né? Todo ano Vocês eles são inventam residentes, medalha. então, em medalha? A gente participa já há bastante tempo. A gente já ganhou 40 medalhas já nos últimos 10 anos que a gente vem participando. E aí tem outras? Tem outras, quer dizer, foram 6 ouros e uma prata que a gente ganhou aqui nessa, 6 ouros e uma nessa prata, olha competição aqui. da RoboGames. Essa RoboGames ela é a Olimpíada Internacional de Robótica, né? Ela ocorre na região de São Francisco desde 2004 e desde 2006 que a gente já participa da competição e em diversas categorias, Que né? barato, são milhares de medalhas. E essa daí? Essa aqui foi a medalha de prata. A de prata não tem luzinha? Ela tem, mas está meio fraquinha. A luzinha fica Já mexendo de um lado para o discriminaram a outro, né? prata, ó. O vice é sempre discriminado mesmo. Ficou muito Mas tempo como é que ligado. você dá aula de quê? Eu sou professor de engenharia mecânica e desde 2003 que fundamos a equipe RioBots da PUC-Rio, que é uma equipe que desenvolve robôs para competição. Então já mais de 70 alunos já passaram pela equipe, né? E a ideia eles era aprenderem construindo robôs. E a gente participa de competições nacionais e também nos Estados Unidos, na competição da RoboGames, que tem mais de 70 categorias diferentes. Então tem robôs que lutam, robôs de combate, robôs de sumô, robôs de futebol, de hóquei e robôs humanoides que parecem com seres humanos, que tem diversas categorias, dentre elas a da dança. E que foi nessa que vocês ganharam? Nessa foi exatamente um dos ouros nossos. Então, nos humanoides ganhamos... Dos ouros? Então foram vários ouros. Essa competição foram 6 ouros e uma prata. Em que é? Ganhamos Vocês ouros. Em humanoides foram a freestyle, que seria uma espécie de dança ou ginástica solo. O robô tem 2 minutos para se apresentar e fazer o que quiser, né? O som de uma música normalmente. A sumô de humanoides, que os robôs têm que empurrar o adversário para fora do dojo, similar a um sumô, né? Existe um sumô, que é uma categoria mais livre, que não é de humanoide, que também é similar, mas os robôs parecem mais carrinhos que empurram uns aos outros, aí eles são muito mais fortes até. Ganhamos também 2 medalhas em combate de robôs, que é onde a equipe é mais famosa, que são duelos entre robôs, é uma espécie de MMA robótico, né? E ganhamos também 2 medalhas na categoria de robôs movidos a energia solar. Então são robôs que têm que ter alguma inteligência, no caso de um robô que tem que procurar uma fonte de luz, fugir de obstáculos, tudo só movido com a luz do sol. E a outra é uma categoria de corrida, né? O robô tem que ser o mais rápido possível, só com a energia do sol, não pode ter nenhum tipo de bateria. Um robô ciclista, não? Não, ainda não tem robô Talvez ciclista, no ainda não tem próximo categoria. ano, né? Leva um ano. Vocês trabalham um protótipo de um robô é um protótipo? Quer dizer, deve começar com um protótipo. São todos protótipos. Na verdade, cada robô passou por diversas versões porque a competição evolui também, né? Então, E quem faz o robô? Os alunos? Os São alunos alunos de engenharia mecânica? São alunos de engenharia de controle, automação, mecânica, elétrica, computação, né? Na verdade, a robótica é um tripé, mecânica, eletrônica e programação. Então, tem diversas categorias que primam mais para algumas dessas áreas, como, por exemplo, combate. A mecânica tem que ser muito robusta para ele suportar. Mas também deve atrair um monte de alunos, né? Não, o combate é o carro-chefe, onde todos realmente... Mas você aprende muito de mecânica. Já os humanoides, você aprende muito sobre programação. Na verdade, é a única categoria onde os robôs são kits prontos, na verdade, que as equipes utilizam, e o desafio, então, é programar. É você conseguir fazer uma coreografia, conseguir sincronizar os movimentos, tornar o movimento fluido. Isso que é a maior dificuldade nessas categorias, né? A programação em si. Deve encher logo essa turma, né? Tem um processo seletivo, né? Faz até uma prova, os alunos têm que estudar, né? Então,
desde... Elite da elite da engenharia de produção mecânica, elétrica, não é? Na verdade, os alunos que entram são alunos até do primeiro ano, então muitos são inexperientes, né? Na verdade, a gente está procurando pessoas que estejam interessadas, né, em participar, que tenham aquele interesse, né? Porque a gente sabe que eventualmente eles vão estagiar logo, então é até bom pegar os alunos mais no início para eles ficarem o máximo de tempo possível aprendendo com a gente. Né? E você, João, você entrou quando? Eu entrei na equipe desde 2010, né? Eu me interessei, comecei nessa parte de combate, aí me interessei pela mecânica, depois eu mudei para a parte dos sumôs, que tem uma certa autonomia, eles têm que ter uma inteligência própria para tomar as decisões. E agora, na última competição, meio que por estar nessa área de robôs autônomos, eu entrei na parte de humanoides e comecei a fazer programação, né? Mas essa é a parte que eu sempre me interessei, inclusive meu mestrado é voltado para robótica e gostei muito dessa parte de humanoides, e é onde a gente agora conseguiu esse... E você, quando se formar, você ainda não se formou, você está estudando? Né? Eu acabei de acabar o meu mestrado em engenharia mecânica na PUC e vou começar o doutorado agora em setembro. E aí, no final disso tudo, você vai ser... eu vou ser doutor em engenharia mecânica, né? Mas ainda não sei exatamente o que. Não considero a área acadêmica, considero pesquisa, muitos fatores. Mas o que a gente aprende na Realbot, na verdade, é o grande diferencial em relação a todos os alunos. Eu consegui minha vaga no doutorado exatamente por causa desse diferencial, que eu tenho a prática de já ter mexido num robô, já ter montado um robô, já ter consertado um robô, já ter... Ele esqueceu de dizer que é doutorado no MIT, foi aceito lá nos Estados Unidos. Modesto, ele vai fazer robótica lá. Robótica lá no MIT. E você teve uma participação nesse robô que a gente vai ver aqui? Já, eu e mais 2 alunos fomos responsáveis por programar, escolher a coreografia, escolher a música, ver os vídeos na internet para saber como é que eles dançam e fazer todo esse processo até a apresentação lá e até ganhar medalha, né? Resumo da ópera, você é uma fera, é isso? É isso? Eles são fera? A gente não está aprendendo ainda. Claro, se você olhar o mundo, você está aprendendo ainda. A vida, né? Porque a vida é aprender, né? A maioria dos alunos são de graduação, ele é uma das poucas exceções, que é um aluno que já entrou na graduação, mas se interessou tanto, continuou na equipe, mesmo durante o mestrado, continuou ajudando a gente e fez porque ele está com o olho no futuro do futuro. Exatamente. Ajudar fazendo mestrado ainda. Porque cada dia a gente no começo aprende muito, são muitas coisas novas, mas depois a gente vai para problemas cada vez mais específicos, a gente vai aprendendo mais e vai se interessando mais e acaba ficando meio viciante. Então a gente acaba indo para competição, adora competir, é quase uma espécie de atletismo. E não dá vontade de fazer um robô para si mesmo, para ter na sua casa? Dá. Assim que eu sair da equipe, eu vou começar a projetar o meu próprio robô. Vários ex-alunos já projetaram seus robôs, inclusive a gente compete com equipes formadas por ex-alunos, a gente até apoia eles. Na verdade, a ideia é divulgar o conhecimento e promover as competições. E você está nisso há quanto tempo, Marco Antônio? Desde 2003. Como é que te chamam? De Mediolar ou de Marco Antônio? Cada um me chama de Mediolar, normalmente Mediolar. me chama. Eu voltei do doutorado em 2000 e comecei a lecionar em 2000 na PUC, na área de robótica. Em 2003 foi que os alunos lá se interessaram para essa competição de combate de robôs, inicialmente era só combate, e aí então comecei a orientá-los. Né? E em 2006, quando a gente foi nos Estados Unidos, a gente viu que realmente é um clima, sabe, de transmissão de conhecimento que é impressionante, que ainda bem que hoje em dia no Brasil também é assim, né? As equipes tentando ajudar adversários, ninguém quer ganhar por WO, né? Então empresta componentes, ajuda a consertar o robô que o outro acabou de causar danos, né? Porque a gente quer aprender. Né? E foi baseado até nesse espírito que em 2006 eu peguei todas as anotações que eu tinha de aula que eu passava para os alunos e divulguei gratuitamente para todas as equipes do mundo inteiro. Né? Em 2006 em português e 2009 em inglês. E hoje equipes do mundo inteiro utilizam esse livro, esse tutorial aqui. Até ele tem uma versão impressa que tem na Amazon, mas a preço de custo. Na verdade, a gente não ganha nada com isso, é sem fins lucrativos. O seu objetivo é divulgar o... Exatamente. E tem uma versão dele realmente para baixar realmente no nosso site lá da equipe da Realbot, baixar gratuitamente. Ensina tudo sobre construção de um robô, desde a mecânica, eletrônica, ensina todo o básico que você precisa para iniciar uma equipe. Né? E a gente acredita que isso tem ajudado muito a crescer o número de equipes do Brasil. E com isso São muitas equipes no Brasil. Tem cerca de 300 equipes no Brasil, de só ligadas a essa competição nossa. É claro que muitas são efêmeras, né? Não sempre são as constantes. Existe uma federação? Existe uma liga, que é a Robocor,
que é a liga que promove essas competições que são de combate, de hóquei, né? Ainda não tem de humanoides aqui no Brasil, né? Mas são diversas categorias. Tem outras ligas também, né? Que a gente participa, essa da Robocop. Não tem uma federação. E quem mais produz robô? Há várias universidades. Na verdade, inicialmente tem a Universidade Mauá, tem a Itajubá, também a Unifei. Né? São equipes que desenvolvem robôs já também desde 2003, desde 2001, na verdade, quando essa competição iniciou aqui no Brasil. A FRJ também acabou de abrir acabou de começar uma equipe também, eles são mais separados. O FRJ. É? E como é que você diz assim, você está num bar, num botequim, conhecendo uma pessoa, e aí faço robô, você fala aí? Normalmente eu falo, eu gosto de robô, aí faz como? Aí, normalmente as pessoas me perguntam, que tipo de robô que você gosta? E é difícil descrever robô de combate, porque falando não tem muita graça. Aí eu mostro um vídeo. E a gente normalmente tem vídeos de compilação de vários golpes super legais e coisas. E aí isso chama muita atenção. Chama muita atenção. Porque, na verdade, a gente vai ver. Você vai lá, João, mostrar pra gente? Eu imagino que faça sucesso, né? E é engraçado que o olho parece uma telinha, né? Colocaram uma telinha para... Um ralinho, uma coisa tipo uma telinha. E ele acende por toda essa mecânica aqui. Por toda essa... Imagino que não deve ter lá dentro daquele robôzinho lá. Imagina. Essa medalha foi para homenagear o C3PO da Guerra nas Estrelas. Então, e a medalha de prata também de outros personagens. Cada ano eles inventam um tema diferente. Cada ano é um diferente. Mas realmente todo mundo imagina robô é esse humanoide daí. Né? Quando a gente fala que trabalha em robótica, todo mundo pensa robô com 2 braços e 2 pernas. Mas na verdade a maioria dos robôs são veículos, tem rodas, né? Então, esses são só um dos tipos de robôs. Né? E você já fez algum robô assim para dar de presente, alguma coisa assim? De presente não, mas a gente já faz muitos robôs para pesquisa, que ajudam na indústria, né? O próprio João, ele fez um robô no mestrado dele, que é um exoesqueleto para ajudar a reabilitação de pessoas que têm dificuldade de movimento. Nossa! Então, igual aquele exoesqueleto que a gente vê na internet? Sim, mas no caso de um braço só. Ele fez um dos braços. Princípio... Exatamente, a mesma ideia, de amplificar a força. Barato, né, e permitir... João. Esse João, né? Em paralelo. Além disso, ele ainda participa da equipe RioBot, né? Conseguiu fazer tudo isso no tempo dele. Eu acho bárbaro essas coisas de reabilitação que a pessoa pode usar isso. E o exoesqueleto é uma coisa interessantíssima. Tem várias aplicações, né? Em áreas paralelas, ele pode ajudar pessoas paraplégicas a voltarem a andar. Por isso, eu vi os vídeos na internet osteoporose, de idosos, fisioterapia para quem teve um tipo de derrame. Então, a robótica agora está começando nessa área de reabilitação. E está dando repercussão enorme. E você fez um robô que pode usar... Então, o usuário, na verdade, ele veste o robô e a minha aplicação ele é voltada para amplificar a força do ser humano, né? Então, ele lê o sinal muscular da pessoa, aí ele interpreta aquela força muscular e amplifica a força. Então, a pessoa, no final dos contos, ela faz 2, 3 vezes a força de uma pessoa normal, né? E isso é para reabilitar ombro? Pode ser usado para reabilitação, pode ser usado só para auxílio, porque, às vezes, a pessoa... Se ela tem algum tipo de fraqueza óssea, fraqueza muscular, ele pode voltar auxiliar ele até os movimentos normais que a pessoa sozinha não consegue. Pois é, o princípio do exoesqueleto. Existem algumas aplicações para criança também que nasceram algum tipo de paralisia, que não consegue, ou fraqueza, qualquer tipo de fraqueza que não consiga movimentar os membros sozinha. E tem uma aplicação excelente nesse sentido. E aí tem alguém que ajuda a fabricar, não, né? A faculdade... Isso é acessível, vamos dizer, uma mãe que tem um filho nessa situação? Existem muitos casos experimentais, porque esses tipos de tecnologias ligadas direto ao ser humano demoram para entrar em atividade porque os usuários são pessoas, então tem problemas legais, burocráticos e várias coisas. Mas existem vários pilotos que são voluntários, que começaram algum trabalho por alguma necessidade. Então, agora existem algumas empresas sendo abertas, desenvolvendo esses produtos, algumas empresas americanas. Tem a ExoBionics começou e várias que estão abrindo. E a tendência é cada vez vir mais parte da nossa aqui no Brasil a gente não tem nada nesse sentido. No Brasil, tem algumas faculdades pesquisando bastante, a USP, a PUC tem alguns trabalhos também. Mas você acha que a gente pode ter um exoesqueleto nacional? Pode. É mesmo? O meu é um deles, né, na verdade. O seu é um deles. Então. Mas dá para viabilizar? Dá. Inclusive, um fator muito bom dele é que ele é extremo baixo custo.
eu consegui fazer uma redução bem legal do número de sensores e do preço dos sensores que eu usei. Então, no final das contas, a coisa mais cara deles são os atuadores, que são os músculos, músculos artificiais. Mas, no final das contas, ele, comparado aos comerciais, é bem mais barato que de uma empresa americana. Poxa, alguém podia fabricar isso no Brasil. É uma ideia que já mostrou crescer. para a Lucinha da Rede Sara? Alguém na Rede Sara já viu? Já me vieram me procurar da Petrobras, falando que tinha interesse, se eu gostaria de continuar a pesquisa, mas ainda não andamos com isso. Eu acabei de terminar o mestrado e não andou para frente ainda. Mas tem que andar, cara. Vai ser muito útil isso. Não pode guardar, né? Deixar guardado uma coisa que pode ajudar a criança, ajudar adulto, ajudar idoso, ajudar quem teve derrame. Não, e é uma linha de pesquisa que está continuando, né? Quer dizer, vão ter outros alunos também vão continuar a trabalhar. Já tem mais um aluno de mestrado que eu vou orientar, que vai seguir os passos aí do João. Pode ajudar animais também? Animais pode ajudar também? Animais paraplégicos? Também tem algum estudo para esse Eventualmente. sentido? Quer dizer, o nosso a gente está focando na anatomia do ser humano. Ontem teve uma reportagem... desculpa, não. Diga. Não, uma reportagem justamente de uma criança que teve leucemia, né? E ela teve que ficar isolada no hospital e até para casa... E falou, eu vi no Fantástico, falou isso. pelo monitor, né? Pelo robô. É genial. Vamos ver o seu robô, João. Então, essa vai ser a apresentação de dança que foi medalhista de ouro na competição. 2 Passou na minutos. televisão. Tem música? Tem música? Tem música. Parece um funk. Já parou? Continua. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Que barato! Nossa, a gente fica muito orgulhoso, né? Deste Brasil que cria, que avança, muito legal. E o curioso foi que ele conseguiu ganhar dos japoneses e dos sul-coreanos, que costumam dominar as categorias de uma noite, e com uma música sul-coreana também. Esse foi o detalhe. A última. Vocês se vingaram, né? Também. Mas começou com samba, claro. Isso foi uma vingança.